Bem-vindos ao módulo 9 do curso de ETFs americanos. Caso você tenha alguma dúvida, vá lá na comunidade Dúvidas ETFs Americanos, que eu pessoalmente vou responder você lá. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula do módulo 9. No módulo 9 a gente vai falar sobre os riscos de investir em ETF, alguns cuidados e a forma de você mitigar os riscos do investimento em ETFs. Aliás, são os mesmos riscos da bolsa em geral, né, dos ativos em bolsa, mas é importante que você conheça cada um deles. Então, o primeiro risco é o risco de volatilidade. A volatilidade é esse movimento de subida e de queda dos preços das ações, dos ETFs e tudo mais. Renda fixa, tem títulos de renda fixa que tem volatilidade também. Então, ali nos ETFs, esse movimento ele existe também. A maioria dos ETFs ele é composto de ações e essas ações ali dentro dele vão variar de preço, consequentemente, o ETF vai variar de preço também, dependendo das ações que tiver ali dentro dele. Então, o preço da cota do ETF, por ele ser negociado na bolsa de valores, ele sempre vai oscilar. Seja por alguma notícia que saiu, seja por um fato relevante de alguma empresa específica, de algum contexto, de algum problema de algum setor, ou de algum fato relevante para algum setor que está alavancando aquele setor. Esses fatos todos aí, eles vão aí mexer com o preço das cotas do ETF. Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com o ETF, não tem nada a ver com aquele setor que o ETF, das empresas ali do ETF, mas acaba fazendo preço na cota do ETF, seja para baixo ou seja para cima. Então é importante que você tenha um horizonte de longo prazo e estude bem os ETFs e os ativos que você vai pôr na sua carteira no longo prazo, antes de você comprar. Obviamente que os ETFs, por eles serem mais diversificados, a volatilidade e a oscilação de preço deles é menor do que nas ações, mas ela ainda existe. Se a volatilidade do mercado, mesmo que seja pouco, te assusta ou incomoda você, é uma questão de perfil de investimento. Talvez você não tenha um perfil de ter ativos em bolsa, você teria só o perfil de ter renda fixa, né? Uma renda fixa mais curto prazo, de boa liquidez, que não vai ter volatilidade ali nos preços. Mas existe ETF de renda fixa também, que ele tem essa função de diminuir ao máximo a volatilidade, para até servir ele como um caixa em dólar, através dos ETFs. É esse ETF que eu vou mostrar para você. Esse ETF aqui é o SGOV. Ele tem títulos do governo americano de 0 a 3 meses, ou seja, são títulos de curto prazo. Então os títulos não oscilam muito de preço, quase nada. O ETF ele compra esses títulos, consequentemente o preço da cota do ETF vai oscilar muito pouco. Ele funciona quase como se fosse uma renda fixa, apesar de ser negociado em bolsa de valores. Então se a gente for olhar aqui, no último ano, eu peguei a oscilação do preço da cota do ETF. Percebam que ela não sai da faixa dos $100. Fica ali entre $100 e 10 centavos e $100 e 80 centavos. A oscilação que acontece todo mês nesse ETF é dessa forma aqui, é na casa dos centavinhos, não chega nem a dar $1 de oscilação numa cota de $100, né? Então é menos de 1% de oscilação no mês aqui, mais ou menos, seja para cima ou para baixo. Por que acontece essa micro oscilação aqui? Porque esse ETF, porque os títulos eles pagam os cupons e os juros, eles pagam mensalmente e o ETF repassa. Então a valorização do título não vem na cota do ETF especificamente, no preço da cota, que ele vai ficar estável. A valorização com o longo do tempo de um ETF desse, dos títulos, vem através de dividendos que o ETF paga. Os títulos lá dentro do governo americano vão pagar juros todo mês e esses juros o ETF repassa para você em forma de dividendos. Então esse ETF aqui faria essa função de caixa em dólar, que ele não tem uma valorização muito grande para cima, ele paga ali os juros americanos mais ou menos, que hoje está em torno de 4% ao ano. Esse ETF aqui faria esse tipo de função para quem não gosta muito de volatilidade. O ticker desse ETF é SGOV, que é o SGOV. O próximo tipo de risco que a gente tem são as taxas cambiais e o impacto no retorno. Então, assim, é possível que durante a jornada de investimento sua em dólar nos ETFs americanos, o preço da moeda americana ele vai oscilar. Então, ele vai cair e vai subir. Pode ser que no período de curto prazo ele tenha uma queda. Então, você olha ali em 1 mês, 2 meses, o preço da moeda dólar esteja caindo. Ou seja, o real se valorizou contra o dólar. Mas a gente sabe que no longo prazo é o contrário. É o processo contrário que acontece. O dólar sempre se valorizou contra o real desde que o real foi criado em 1994. Desde lá, o dólar sempre se valorizou. Se você é do tipo de perfil que não suporta olhar e ver que na hora que você faz a conta no câmbio, ver que pelo câmbio você está perdendo, o que pode acontecer? Que você investir, o dólar cair um pouco e você fazer a conta ali da conversão, você vê que você está um pouquinho no prejuízo naquele período de tempo. Mas a gente sabe que é um curto período de tempo. Mas se você não suporta nem esse tipo de variação, então realmente você teria que ficar só na moeda real. Ou deixar a parte em dólar do seu patrimônio bem pouquinho, em torno ali de 10% só do seu patrimônio. Só para você ter noção, em um curto espaço de tempo pode acontecer sim, de ter esse risco cambial, mas no longo período de tempo o dólar sempre
sempre se valoriza contra o real. E a questão da reserva também, se você mora aqui no Brasil e vive em reais, não colocar todo o seu dinheiro em ETFs. Você tem que deixar uma parte aqui no Brasil justamente para emergências, se você quiser investir em algum negócio, investir em alguma coisa aqui no Brasil que você queira fazer em reais. Por quê? Porque no momento que você for sacar esse dinheiro de dólar para real de novo, pode acontecer disso, pode acontecer de ter uma oscilação no preço da moeda, naquele momento específico, você pode dar esse azar. O dinheiro que você coloca em ETFs americanos em dólar é para longo prazo. Peguei aqui o dólar, o preço do dólar, hoje ele está 5,69. No último mês, ele teve uma queda de 3%, ou seja, se você tivesse comprado o dólar, só moeda dólar há um mês atrás, você estaria aí no vermelho em 3%. Então você fala assim, nossa, então será que vale a pena? Vale a pena que se eu pegar o período máximo desde 94, a valorização do dólar em cima do real é de mais de 500%. O dólar já chegou a ser negociado na casa de centavos de real, um dólar valendo 90 centavos. Hoje não, um dólar vale mais de R$ 5,00, 5,69. Então, no longo prazo, o investimento em ETFs americanos na moeda dólar vale a pena e vale muito a pena. Risco de liquidez. Liquidez é quão rápido você consegue comprar ou vender as suas cotas de ETF. Não só cota de ETF, qualquer ativo em bolsa de valores, né? Liquidez é o ato de você comprar e vender e a facilidade com que consegue fazer isso. Então você precisa saber o volume que é negociado diariamente do ETF. Para você saber se o seu fundo tem boa liquidez, você vai na página do fundo mesmo, da gestora, e lá vai ter as informações de liquidez. Normalmente essas gestoras grandes, que nem a Vanguard, a Charles Schwab, a BlackRock, a Invesco, elas têm os formadores de mercado, que eles garantem que você vai ter liquidez para fazer saída do ETF no preço justo. No preço, o ETF tem que estar mesmo, no preço do índice. O índice pode subir ou cair, mas que você consiga comprar e vender as suas cotas de ETF no preço que o índice está apontando. Para isso existe o formador de mercado, porque se você não tiver outros investidores para vender as suas cotas ou para comprar elas, é o formador de mercado que vai dar a liquidez para você, de compra ou de venda. E essas gestoras grandes têm os seus próprios formadores de mercado que estão lá para garantir a liquidez e o preço batendo dentro do índice. Mas só para você saber que se você de repente aparecer um ETF diferente, de uma gestora desconhecida, um ETF com pouco volume de negociação, um ETF com pouco patrimônio, sabe que pode existir para esses ETFs pequenininhos, novos, esse risco de liquidez. Mas você indo nos ETFs das grandes gestoras, esse risco ele já está bem mitigado. Risco de sobreposição. Sobreposição é quando uma ação, né, um REIT, alguma coisa, algum ativo está em um ETF que você tem, mas ele está também em outro ETF que você tem na sua carteira. Isso a gente chama de sobreposição. É quase impossível você não ter uma carteira de ETFs bem montada e ter sobreposição de um ativo para outro. Tá? É muito difícil isso acontecer. Mas o ideal é você reduzir ao máximo que isso aconteça. Para a gente ver isso aqui, essa sobreposição, existe um site muito bom que eu gosto, que é o etfrc.com. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Estou aqui dentro do site do ETFRC, a gente vai aqui em ETF Tools, vai em Fund Overlap. Então esse é o overlap, é justamente a sobreposição de ativos. Então eu vou clicar em Fund Overlap, ele vai aparecer aqui. Eu vou pegar o ETF SPY e o ETF QQQ. SPY são as 500 maiores empresas da Bolsa Americana e o QQQ são as 100 maiores empresas da Bolsa da Nasdaq. Então se a gente clicar aqui em Find Overlap, ele vai carregar aqui para a gente já pode ver aqui embaixo que existe um overlap de 47%. São ações que estão em um e estão no outro ETF ao mesmo tempo. 17% das ações que tem dentro do SPY estão dentro do QQQ. E 85% das ações que estão dentro do QQQ também estão dentro do SPY. Ele já faz essa conta para você saber o quanto de overlap que tem aqui. 47% já é bastante sobreposição. Se você pegar dois fundos que tem, sei lá, 80% de sobreposição, esses fundos são quase iguais praticamente, são quase gêmeos. Então não vale a pena ter os dois. Agora, você tendo dois fundos que você mede a sobreposição deles e dá ali em torno de 20%, 15%, daí eu acho até tranquilo. Essa questão da sobreposição é uma questão que as pessoas não dão muito atenção para ela, mas é importante você saber qual é o grau de sobreposição que os ativos da sua carteira têm entre eles. Risco específico de ETFs alavancados e inversos. Um ETF alavancado, ele multiplica o resultado de um índice. Então ele vai utilizar ali de opções, de derivativos na bolsa de valores para multiplicar o resultado do índice. Ele consegue fazer, por exemplo, se o índice sobe, sei lá, 10%, esse ETF vai subir 20%, 30%, 40% ou até 100%, ele sobe muito mais. Mas o grande risco está o seguinte, se o índice cai esses 10%, o ETF vai cair de preço proporcionalmente, 20%, 30% ou até 100%, o tanto que o fundo vai estar alavancado. Eu acho arriscado, porque quando cai, cai muito. Você pode ter uma valorização boa, mas quando cai, ETF alavancado ele cai muito. Então,
opto por ficar de fora, eu não vou nem mostrar nenhum tipo de ETF que faz isso aqui, justamente para dissuadir vocês de sair procurando esse tipo de ETF. Agora, já os ETFs inversos, eles fazem um movimento oposto de índice. Alguns institucionais usam isso para fazer algum tipo de hedge. Eu também costumo ficar fora, porque isso aqui é você apostar contra. Então, mesma coisa, o ETF usa lá derivativos, opções, para fazer a aposta contra. Se o índice sobe, o ETF cai. Se o índice cai, o ETF sobe. Eu também não gosto muito desse tipo de ETF, eu costumo ficar fora desse tipo de ETF, mas só para vocês saberem que existem. Então hoje foi a nossa aula, uma aula mais rápida hoje sobre os riscos que existem. É bom você conhecer todos os riscos e mitigar eles ao máximo. Se você tiver dúvidas, deixa aqui na comunidade Dúvidas ETFs Americanos, que eu pessoalmente vou responder você. E a gente se vê na nossa aula do módulo 10. Até lá!